Paz do Senhor, hoje, domingo, 29 de novembro de 2020. O ano já está terminando, né, gente? No instante passou esse ano tão diferente, tão difícil, é, de um jeito que a gente nunca imaginou. Acho que nunca passou na mente de nenhum de nós o que nós passaríamos esse ano, né? E estamos aqui na nona lição do nosso desse quarto trimestre do ano de 2020. Estamos revendo a lição A História da Igreja para Adolescentes, que ela foi totalmente reformulada e está abordando outros temas bem bacanas sobre a história da igreja. E hoje, a lição 9, nós estaremos estudando os dois grandes despertamentos que aconteceram nos Estados Unidos. Amém? Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração de início da nossa aula. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma oportunidade que tu nos dás, Senhor, de aprender a tua palavra. Eu te convido, Espírito Santo, toma frente desta aula, fala aos nossos corações, abençoa cada um que está escutando, Senhor, cada aluno, cada adolescente, cada pessoa que acessa também esse vídeo através do canal do YouTube, que tu venhas abençoar, Senhor, a vida de cada um. Toma a minha vida em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa lição, como eu já disse, o título dela, Os Dois Grandes Despertamentos. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 19, que eu convido você a ler comigo nesta hora. Amém? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 19. E o nosso destaque, que é o nosso textuário, que eu acredito que cada um de vocês já decorou, que é bem simples, é o versículo 19 do nosso texto de 1 Tessalonicenses 5, e o versículo 19, que diz mesmo assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. A nossa lição, ela está dividida em 4 pontos, e ele começa abordando no primeiro ponto o primeiro grande despertamento, no segundo ponto, o segundo grande despertamento, no terceiro fala de 2 grandes pregadores, Spurgeon e Moody, que no final do segundo despertamento, e no quarto e último ponto fala sobre princípios de um avivamento espiritual. Vamos começar? A gente já estudou tanta coisa, né, sobre a história da igreja, e hoje nós estamos falando sobre os 2 grandes despertamentos, 2 grandes avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos. E 4 nomes, né, 4 pregadores vão ter destaques e nós vamos falar sobre eles aqui na nossa lição, que são eles: o Jonathan Edwards, o Charles Finney, o Charles Spurgeon e o Moody. Mas antes de a gente começar, eu quero logo pedir desculpa aí, perdão pela minha pronúncia do inglês, que é péssima. Eu me envergonho disso, mas eu não tenho uma boa dicção para inglês. E a gente vai falar muitas palavras aqui, porque como foi nos Estados Unidos, né, tem nomes de lugares, talvez eu não pronuncie corretamente, mas vamos perdoando aí, tá bom? O primeiro ponto está falando sobre Jonathan Edwards, que foi o grande personagem, a grande personagem do primeiro grande despertamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII. Jonathan Edwards, ele nasceu no dia 5 de outubro de 1703, lá em Connecticut, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Ele foi um garoto precoce, e muito piedoso, muito espiritual desde a sua meninice. Para você ter uma ideia, aos 6 anos ele começou a estudar latim. Aos 13 anos ele já sabia falar fluentemente o latim, o grego e o hebraico. Era impressionante. Aos 17 anos ele obteve o bacharelado em Yale, no Yale College, em New Haven. Aos 23 anos, ele assumiu a função de pastor auxiliar, pastor assistente do seu avô na igreja congregacional, lá em Massachusetts.
E em 1727 ele casou com Sarah Pierpont e teve 11 filhos. Somente 11 filhos. E esses 11 filhos, eles atingiram a idade adulta, que era uma coisa muito rara de acontecer naquele período. Muitas crianças morriam ainda novinhas, né? Todos chegaram à vida adulta. Em 1900, teve um jornalista que fez um levantamento da vida de Jonathan Edwards e ele constatou que havia naquele ano cerca de 1.400 descendentes deles, desse casal abençoado. E desses 1.400, havia 15 dirigentes, né, de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, entre eles 3 senadores, e um desses senadores foi o terceiro vice-presidente dos Estados Unidos, né? 3 governadores, além de banqueiros, empresários e missionários. E foi uma família abençoada, né? A gente pôde ver aí a bênção de Deus na vida deles. O Jonathan Edwards, ele teve ele é o autor, né? Ele é mais conhecido ainda porque ele pregou em 1741 um sermão que ele é conhecido até hoje. Era o sermão mais conhecido na época, que o título dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado. E foi baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 32 e 35, que dizem assim: Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça deles está chegando depressa. Esse sermão impactou as pessoas que ouviram. As pessoas começavam a chorar, porque o Edwards, ele foi muito contundente, ele foi muito forte, conclamando as pessoas ao arrependimento, entendeu? Conclamando as pessoas a deixarem a velha vida e a servirem a Deus, a se arrependerem dos seus pecados. Ele começou a falar e as pessoas começavam a chorar. Estudiosos dizem, né, relatam, que as pessoas urravam, gritavam e começavam a dizer: como é que a gente pode fazer para ter Jesus? Como é que a gente pode fazer para aceitar, para que Deus nos perdoe? E ele quase não conseguia, conseguiu terminar o seu sermão, né? Ele teve que esperar as pessoas se acalmarem para que ele pudesse concluir esse sermão. E esse sermão ele está disponível para quem quiser ler. Você pode achar na internet, tem alguns arquivos em PDF, mas em 2005 a CPAD, né, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, publicou o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que contém este sermão e muitos outros do Edwards. Mas, infelizmente, está esgotado para venda, mas pode ser que você encontre em algum lugar, em alguma livraria, ou alguém tenha que você possa ler, certo? Esse foi um grande personagem do primeiro grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII. No século XIX, nós temos outro grande homem de Deus que se destacou, foi o Charles Finney, que ele nasceu em 29 de agosto de 1792, também nos Estados Unidos. Diferente do Edward, o Finney, ele não nasceu num lar evangélico, tá? Seus pais não eram cristãos e ele não era crente, ele não tinha nenhuma formação religiosa. Aos 26 anos, ele foi trabalhar num escritório de advocacia, porque ele queria ser advogado, e lendo lá os trabalhos, a jurisprudência, ele percebeu uma coisa, que havia muita citação bíblica na jurisprudência daquela época. E ele ficou curioso, então ele comprou uma Bíblia e passou a estudar a Bíblia. E ele ficou impressionado e começou a frequentar uma igreja que ele viu lá mais próxima, e ele ficou preocupado porque nessa igreja ele via as pessoas tão frias, tão formais, e ele percebeu que não era isso que ele queria para ele. E certo dia, no dia 10 de outubro de 1821, ele estava sozinho no matagal e ele teve uma experiência com Deus.
Nesse dia ele verdadeiramente ele se converteu. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi batizado com o Espírito Santo. E após essa conversão dele, né, de uma maneira tão grandiosa, né, ele foi despertado para a evangelização e a proclamar o evangelho do reino lá nos Estados Unidos. Finney, ele ficou conhecido como o apóstolo dos avivamentos. Entre os anos 1851 e 1866, ele foi diretor do Colégio de Oberlin, onde lecionou teologia para mais de 20 mil alunos nesse período, formando milhares de obreiros nos Estados Unidos. Então, é interessante notar, como diz aqui no comentarista da nossa lição, que foi durante esse período de dedicação ininterrupta, quando ele estava como diretor do Colégio de Oberlin, que Finney viu Deus usá-lo mais poderosamente em suas pregações. Quanto mais ele se dedicava à oração, que era outra paixão de todos os avivalistas, né, que a gente pode perceber, e ao ensino bíblico, mais Deus usava Finney. Aliás, sem oração não pode ter avivamento. Então a gente vai perceber que tanto o Jonathan Edwards como o Finney, eles eram homens de oração. Eles estavam sempre em comunhão com o Senhor. No finalzinho do segundo grande despertamento, que aconteceu no século XIX, nós vamos encontrar também dois grandes pregadores que já são frutos desse segundo grande despertamento, que é o Charles Haddon Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, e o Lyman Moody, que ele foi o maior ganhador de almas do século XIX. O Spurgeon, ele nasceu no dia 19 de junho de 1834 e converteu-se em janeiro de 1850, aos 15 anos de idade. Já com 16 anos, ele pregou o seu primeiro sermão. O que eu quero chamar a atenção para você, meu querido adolescente, que esses homens, por exemplo, o Edward, o Spurgeon, eles foram chamados por Deus ainda muito novos, adolescentes, entendeu? Isso quer dizer que Deus ele pode lhe usar também nesse tempo presente. Nós estamos passando por momentos tão difíceis. Tantas pessoas estão com depressão, tantos adolescentes estão passando por problemas difíceis. Eu conheço muitos porque estão em casa, estudando em casa, sem poder conviver com outras pessoas como era antigamente, estão passando por problemas seríssimos. E Deus pode usar você para ajudar essas pessoas. Você tem buscado ao Senhor, tem pedido orientação ao Senhor. Esses homens, eles obtiveram tudo isso através da oração e da comunhão e da leitura da palavra do Senhor. O Spurgeon, ele escreveu e editou 135 livros durante 27 anos do seu ministério, entre os anos de 1857 a 1892. Editou uma revista semanal conhecida como A Espada e a Espátula, né? E vários dos seus comentários e seus sermões são lidos até hoje. Tem uma obra que é muito conhecida, que é muito famosa, inclusive foi editada também pela CPAD, que é Tesouros de Davi, que é uma compilação de vários sermões que ele fez baseado no livro dos Salmos, e essa obra ele levou 20 anos para concluir. A CPAD ela editou em 3 volumes, eu tenho esses livros aqui em casa, se vocês quiserem ler, vale muito a pena. O Moody, que é outro grande homem de Deus, ele nasceu em 5 de fevereiro de 1837, ele é contemporâneo do Spurgeon, e aos 4 anos ele perdeu o pai. Ele nasceu numa família muito numerosa, uma família conturbada, né? O pai era alcoólatra, para você ter uma ideia, e por conta disso a mãe se viu com muitos filhos sem condições de criar. Então o Moody ele se mudou para Boston e foi morar com
o seu tio, que era sapateiro. Então ele começou a trabalhar como sapateiro, aprendiz de sapateiro. E a única exigência que o tio dele fazia é que ele frequentasse a igreja. Isso foi muito bom para Moody. Só que ele frequentava a igreja, mas não tinha vivido ainda não tinha uma verdadeira experiência com Deus. A conversão dele só aconteceu alguns anos mais tarde. Então Moody, ele passou de sapateiro, porque ele aprendeu o ofício com seu tio, ele passou a ser o maior ganhador de almas do século XIX. Estima-se que ele ganhou 500.000 de pessoas para Cristo, e essas pessoas permaneceram firmes até o fim. Isso é um feito fantástico de um homem que não nasceu num lar cristão, mas que teve um encontro pessoal com Cristo. E ele foi um grande homem, ele tem muitas obras publicadas que até hoje, né, muitas pessoas têm. O quarto ponto da nossa lição está falando sobre princípios de um avivamento espiritual. Ele coloca pelo menos aqui 5 princípios. O primeiro é que qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos a Deus. Se você parar para pensar, você pode acompanhar na sua lição, cada um desses homens que nós mencionamos aqui, o Edward, que foi do primeiro grande despertamento, o Charles Finney, que foi do segundo grande despertamento, o Spurgeon, o Moody, eles tiveram experiência com Deus, eles ouviram Deus, eles estavam orando e foram revestidos do poder de Deus com a experiência que ele tinha. E é exatamente isso que diz com o profeta Abacuque, né? Quando ele começou a orar. E ele diz assim, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. É tão conhecido esse versículo, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele começou a orar e buscar ao Senhor. A nossa conversão ou a nossa renovação espiritual, ou mesmo o avivamento na igreja, o despertamento espiritual de uma nação, só são possíveis depois que ouvimos a Deus. Quando as pessoas se voltam para Deus, acontece o verdadeiro avivamento. Tanto Edward, Finney, Spurgeon, Moody e outros grandes homens de Deus daquela época eram pessoas sensíveis à voz de Deus em seus corações e em sua palavra. Por isso foram e fizeram grandes coisas, grandes coisas para o Senhor, né? E foram lembrados e são lembrados até hoje. O segundo princípio de um avivamento espiritual é que o verdadeiro derramamento do Espírito, ele vem pela palavra de Deus. Todos esses homens que nós falamos aqui, esses 4 homens pelo menos, eles eram apaixonados pela palavra de Deus, né? O Finney, ele ficou impressionado com citações que ele via na jurisprudência e passou a estudar a palavra e aquilo transformou a vida dele. Não é verdade? Tudo isso quando busca a palavra do Senhor. E o Salmo 119, versículo 154, a parte B, diz-me assim, o salmista diz-me assim, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Dá-me vida, né? Dá-me forças, segundo a tua palavra. O terceiro princípio de um avivamento espiritual é que o temor de Deus é o princípio básico para um avivamento genuíno. Aí tem aquele versículo de Provérbios 1 e 7, né, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando você teme ao Senhor, quando você está debaixo das orientações dele, quando você anda de acordo com o que ele quer, quando você respeita e tem temor aos seus princípios, você recebe um genuíno avivamento. O quarto princípio diz mesmo assim: dependemos de Deus para que haja um avivamento. O avivamento, ele não é motivado, não é feito por nenhuma técnica humana. Não é feito. Hoje em dia existem cursos para tudo, existe até cursos para oratória, né?
marketing pessoal, as pessoas começam a saber falar e elas podem muito bem manipular uma plateia e trabalhar a emoção. Eu já vi trabalhos, né, de pregações em igreja ao ar livre, onde as pessoas começavam a chorar porque foi trabalhada ali a emoção. As pessoas começaram a chorar, 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 chorar. Quando terminou o culto, aquele evento, aquela pregação, aquele momento, não havia transformação de vidas. As pessoas voltaram a fazer a mesma coisa que faziam antigamente. Então, veja só, o verdadeiro avivamento, é o quarto princípio, depende exclusivamente de Deus. E os homens que foram instrumentos de Deus, como esses que a gente falou agora, do primeiro e do segundo grandes despertamentos que aconteceram nos Estados Unidos, eles foram homens que se deixaram usar por Deus, pelo Espírito Santo. Avivamento não é fruto de técnicas humanas, mas é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 3, versículo 21, que diz mesmo assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. E o quinto princípio diz que sem oração não há avivamento. Então, uma coisa que é comum a esses homens, esses grandes avivalistas, esses grandes pecadores do século XVIII e XIX, é que eles eram homens de oração. E o que diz lá um versículo que é bem conhecido, lá em 2 Crônicas 7, 14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto aqui foi o Senhor falando a Salomão, quando Salomão terminou de consagrar o templo, na inauguração do templo, da construção, né, que a glória do Senhor se fez presente, o povo de Israel começou a chorar, a se quebrantar diante do Senhor, a fazer sacrifícios. Foi uma festa que durou dias e depois disso tudo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, o Senhor apareceu novamente a Salomão em sonho e disse exatamente isso: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se continuar orando, se humilhando, buscando a minha face e se convertendo nos seus maus caminhos, eu vou derramar o meu poder e o avivamento sobre a vida deles e sararei a sua terra. Então, meus queridos, esses são os princípios de um avivamento espiritual verdadeiro. Ou seja, qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos. Então, você precisa ouvir a voz de Deus. Segundo, o verdadeiro avivamento espiritual, ele vem pela palavra de Deus. Não é coisa da minha cabeça, não é teoria humana, mas vem baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, da junta e das medulas. Ela penetra porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é suficiente para transformar a vida de uma pessoa, né? Tantos homens, a gente viu já passou, Martinho Lutero mesmo, quando ele se deparou com Romanos e ele viu que o justo viverá pela fé e que não é preciso fazer nada para alcançar salvação, porque é de graça, é através da fé, a vida dele foi transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. O terceiro ponto, o temor a Deus é o princípio básico do avivamento genuíno. Você tem que estar submetido, né? Submisso à vontade do Senhor. Você tem que temer ao Senhor. E o quarto ponto, dependemos de Deus para que haja o avivamento. Então, o avivamento é obra do Espírito Santo, não é obra minha, não é obra sua. Por melhor que eu saiba falar, eu não posso promover um avivamento nas pessoas. Eu posso trabalhar a emoção, mas o verdadeiro avivamento, que é a mudança de vida, a mudança radical, transformação, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, renovada e ter uma vida transformada, só Deus é quem pode fazer. E o quinto princípio, sem oração não há avivamento. Então, se você quiser viver um avivamento espiritual, tenha uma vida
de oração. Então essa foi a nossa lição de hoje, né, dos 2 grandes avivamentos acontecidos nos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueçam desses homens, certo? Se tiverem a oportunidade de ler o sermão do Edward, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, tá aí disponível na internet, é fácil de achar, certo? E aqui na nossa lição tem algumas perguntinhas que eu gosto muito de falar aqui no finalzinho, naquela parte refletindo. São 3 perguntinhas, eu vou deixar para vocês, aí vocês respondem aí nos comentários ou de outra forma qualquer que você puder mandar as respostas. A primeira pergunta é: qual a importância de se ter uma vida espiritual avivada? Qual é a importância para você? São tudo perguntas de cunho bem pessoal, tá? É bem subjetiva, você vai responder de acordo com o que você sente, tá? Por isso que tá dizendo, refletindo. A segunda perguntinha, ele diz assim: você tem se dedicado ao ensino da palavra e à prática da oração? E a terceira, que é bem interessante, que eu gostaria até que vocês respondessem, deixassem aí, a gente pode até comentar depois, você já teve uma experiência com Deus? Amém? Então, muito feliz com vocês, eu espero que vocês estejam bem e que a palavra de Deus fique guardada no seu coração. Ore, busque, que Deus também quer usar vocês. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por este dia, por esta aula, Senhor. Que possamos viver um verdadeiro avivamento, Pai. Que o Espírito Santo esteja constantemente em nossa vida, operando em nosso viver. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.